ligado? Tá ligado? Ao vivo. Vou tentar visualizar aqui o que vocês estão vendo. Estamos nos ajustando. Ah, agora estão vendo. Eu vou ver o que vocês estão vendo. Com atraso. Aí, agora dá. Bom, vamos começar. Boa noite. São 8h30, é o horário do nosso evangelho diário. Eu de antemão já deixo vocês preparados porque estamos tendo muitos trovões e relâmpagos. Então pode haver oscilação da internet. Então eu deixei os dados ligados para, caso caia do Wi-Fi, ele conecte novamente pelos dados móveis, tá? É muito bom estar aqui com vocês. Peço desculpas também pela voz, eu estou gripada, estou doente há uns 3 dias, mas tudo vai ficar bem. E eu vou começar com um trecho de uma canção, apesar de a voz não estar legal. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Era só esse trecho mesmo, meus irmãos. Que nós possamos aproveitar cada oportunidade, cada prova que vem para o nosso caminho, para que a gente possa crescer um pouco mais. E a fé é o nosso assunto de hoje. A base da nossa reflexão de hoje é o Evangelho, segundo o Espiritismo, e a Bíblia, certo? São livros fundamentais, trazem os ensinamentos de Cristo em profundas reflexões para a nossa caminhada, né, com Cristo. Então, nós vamos ler aqui. Nós vamos ler aqui o capítulo 19, certo? O item 11, cujo título é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas 3 virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela, elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta os ridículos dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira.
Amai a Deus, mas sabei porque o amais. Crede em suas promessas, mas sabei porque nela credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José Espírito Protor, Bordeaux, 1862. Meus irmãos, esse capítulo é um capítulo fantástico, né? É o capítulo 19, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. E aí nós vamos nos deter mais especificamente no item 11, que foi este lido, né? Cujo início, pelo que vocês já puderam inclusive ver na leitura, vamos dizer que seria até desnecessário explicá-lo, se não fosse tão importante para nós, humanos, limitados, pecadores, né, no sentido de em aprendizagem, em processo de aprendizagem, que as boas reflexões e as boas mensagens fossem sempre repetidas e mastigadas e calcificadas em nós. Então, é uma mensagem belíssima que deixa muito claro o que é a fé e a verdadeira fé. Mas acredito que cabe sempre uma reflexão, porque cada olhar, né, tem seu modo de ver. Cada um de nós tem um modo diferente de ver as coisas. E de repente, como ela me toca, pode ser diferente de onde ela toca em você, e que o aprendizado que ela me traga seja diferente do aprendizado que ela traga para você. Porém, não perde-se a essência, né? Que é nos ensinar, como no título mesmo já diz, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E que ambas, as três, a fé, a esperança e a caridade, são uma trindade inseparável. O que quer dizer que, veja, está lá, são uma trindade inseparável. O que é que nós podemos mastigar disso? Então não pode haver fé sem esperança, não pode haver fé sem caridade. Eu não posso me dizer alguém que tem fé se eu não tenho amor ao meu próximo, se eu não pratico a caridade, se eu não tenho esperança, se eu sou uma pessoa desesperançosa, uma pessoa sem muita perspectiva, uma pessoa muito negativa, que vê só o lado ruim das coisas e da vida. Então eu tenho fé? Onde está a minha esperança? E aí, além do título, que já foi profundamente impactante, né, sobre essa trindade inseparável, o primeiro parágrafo vem nos falar da fé ativa. Que aí a gente pode ir lá no livro de Tiago e ver o que nós podemos tirar deste trecho, relacioná-lo com a Bíblia. A fé sem obras é morta. A sua fé é seguida das obras? Ou a sua fé é morta? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes nós nos dizemos pessoas de fé, pessoas perseverantes, mas ao primeiro, e isso é uma reflexão também para mim, no primeiro baque que nós recebemos, nós fraquejamos, né? Então nós precisamos ter ciência que a fé vem seguida das obras. Tão profundo é essa reflexão nesse item. Nós temos aqui, em pontos diferentes do texto, definições e características da fé pelos Espíritos. Né? Ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Olha que belíssimo. Quem é a fé? A mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então eu preciso ter fé, se eu quero chegar a Deus, se eu quero ser conduzida a Deus. Divina inspiração de Deus. Imagine, se eu tenho fé, quem é a minha inspiração? Deus. Então, nós estamos intimamente conectados pela fé. Quanto mais eu tenho fé, e como eu disse na canção, no trecho da canção no início, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Porque são nas provações que nós crescemos, que nós amadurecemos e que nós nos regeneramos. Porque a fé é a base da regeneração. Então nós temos uma longa trajetória, já que nós acreditamos na imortalidade da alma, e nós sabemos
que é importante esse processo de regeneração. O quão importante é nós reconhecermos que nós precisamos passar por muitas coisas que nós passamos, porque somente nosso espírito saberia mais intimamente dos porquês de muitas coisas, e somente Deus sabe todas essas coisas, mas que cabe nos refletir. Quem sou eu? Que tipo de fé eu tenho? Que tipo de pessoa eu sou? Eu estou me regenerando? Eu estou mantendo a minha esperança? Eu estou sendo caridoso? Ou eu estou sendo hipócrita? Né? E como eu disse, é uma reflexão que é retórica também. As perguntas que eu faço para vocês são as perguntas que eu faço para mim. Certo? Porque eu também quero atingir a minha própria alma em cada palavra que eu consigo proferir. E isso é uma grande oportunidade. Então, os Espíritos vão nos apresentar 2 tipos de fé. A fé sincera, ou fé raciocinada. E olha a característica dessa fé sincera e raciocinada. Ela é arrebatadora e contagiosa. Imagina essa fé. Então, você tem essa fé? Aquela que contagia as pessoas, que arrebata os corações, que faz com que as pessoas, quando estão lá enfraquecidas, sem muita esperança, sem muita fé, que elas queiram se agarrar nesse Deus que te dá essa fé e essa esperança? É esse o testemunho que nós estamos dando? Ou a nossa fé é aparente ou uma fé cega, que não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes, uma fé sem controle? Vejam, não é essa fé que nós queremos ter. Então, lutemos por uma fé sincera. Lutemos por uma fé raciocinada. Por uma fé onde nós buscamos as respostas, nós buscamos saber por quê. Porque eu acredito em Deus. E quanto mais eu leio sobre Deus, quanto mais eu estudo sobre a doutrina espírita, sobre as religiões, mais eu me sinto fortalecida na minha fé. Por mais que as dificuldades venham, e são muitas. Né? Não vamos nos colocar sempre como vítimas e achar que tudo só acontece de ruim na nossa vida. Muitas pessoas estão sofrendo muito mais do que nós. Então, reconheçamos o nosso papel, reconheçamos a nossa necessidade de ter fé. Que, acima de tudo, não é Deus que precisa da nossa fé, somos nós que precisamos da fé em Deus, para que nós nos fortaleçamos. O que é que a Bíblia nos diz? Como ela nos define a fé? Lá em Hebreus 11:1, nós temos: a fé é a firme garantia do que se espera, ou seja, a esperança, a prova do que não se vê. Em seguida, em Hebreus 12:2, nós temos o que a Bíblia diz sobre Jesus e a fé. Com os olhos fixos em Jesus, que iniciou e realizou a fé, Jesus, em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz. E aí nós ficamos: Senhor, ó Senhor. E eu digo de mim também: por que esse sofrimento? Por que eu tenho que passar por isso? Jesus sofreu a cruz. Jesus levou a mensagem. Jesus foi o exemplo de fé. Jesus iniciou e realizou a fé. Quem somos nós? Ainda imperfeitos como somos, querendo abrir mão das experiências que nós temos que passar para nos fortalecermos. Não é com um estalar de dedos que a nossa fé vai ser fortalecida. É um processo e nós precisamos fazer parte desse processo. É uma escolha. Qual é a escolha que nós vamos fazer? Nós temos a fé como base de inúmeras religiões. E aí a gente viu aqui um exemplo da fé na doutrina espírita, a fé no cristianismo, seja para os católicos, protestantes. A fé, gente, é incrível, sabe? Eu estava pesquisando sobre o islamismo, né, durante essas reflexões sobre a fé, e vendo o que era a fé para o Islã, para o islamismo, né? E aí eu encontro a fé como uma base. São 5 bases do islamismo, e a fé é uma dessas 5 bases. Então nós vemos, né, por que eu estou citando o islamismo? Porque nós já citamos o cristianismo, né? Então nós estamos falando de religiões monoteístas, que têm a crença em Deus, em um único Deus, o Senhor, e o islamismo faz parte, né, desse grupo e tem a fé como fundamental, como importante, como extremamente importante. Qual é a recomendação dos espíritos sobre a fé?
Vai, pois, este edifício sobre fundações inabaláveis. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Pregai pelo exemplo das vossas obras. É isso que nós precisamos fazer. Levantar esse edifício sobre fundações inabaláveis. E a fundação inabalável é o exemplo de Jesus. É o amor de Deus. É amar o nosso próximo, que é uma tarefa difícil muitas vezes, porque nós colocamos essa tarefa como difícil, e também me refiro a mim mesma. Então, que nós possamos perseverar na fé, meus irmãos, e que nós possamos permitir que a fé seja regeneradora, que ela nos reconstrua, que ela se renove a cada dia, que as nossas forças possam se renovar. Amanhã nós teremos aqui nosso irmão João Vitor, continuando esse trabalho belíssimo desse evangelho, às 8h30. Eu gostaria de, como palavra final, deixar o desejo de uma fé fortalecida para todos aqueles que sofrem nesse momento de pandemia, todos aqueles que se despedem temporariamente dos seus entes queridos. Eu gostaria de deixar um desejo de fortalecimento de fé para a Sara. Há 2 meses nós nos despedimos temporariamente do Papi, a Marina, as irmãs Viviane e Vitória, né, que também perderam o pai recentemente para a pandemia. Então eu espero que a fé seja fortalecida, que vocês creiam que um dia haverá o reencontro e que o amor de Deus encontre o coração de cada um dos aflitos. Assim seja.